Fala galerinha do Missal, vamos então para mais uma aula de oscilações. Nessa aula a gente vai falar sobre oscilações forçadas, pessoal. Oscilações forçadas e ressonância, tá? Que é uma coisa muito importante e quase sempre não muito bem entendida, ok? Seguinte, olhem só, digamos que eu tenho uma pessoa oscilando num balanço, ok? Como essa aqui, ó, tá? Se essa aqui não está empurrando ela, a gente chama isso de uma oscilação livre. Ela vai oscilar aqui, ok? Assim, né? Talvez de vez em quando ela mesma dê um impulso externo nela. Mas digamos que ela só oscile sem atrito, sem perda por nada aqui, ela só oscila assim. É uma oscilação livre, ok? Tá, só que se alguém empurrar esse balanço periodicamente ali, tá? A gente diz que isso aqui, o balanço está executando uma oscilação forçada ou excitada, ok? E tem duas frequências que correspondem a essa oscilação, né? A oscilação natural do menininho que está balançando, que eu vou chamar de ômega, e a oscilação que o cara impõe aqui, ó, quando está empurrando, que eu vou chegar de ômega externo, devido a uma força externa, tá, pessoal? A gente pode representar também um oscilador harmônico forçado por essa figura aqui, ó. Um simples forçado, né, por essa figura aqui, que é igual à figura anterior, que a gente desenhou na aula anterior, só que aqui era rígido, eu vou dizer que isso aqui oscila, ok? Oscila para cima e para baixo, e oscila numa frequência ômega E, externo, ok? Enquanto isso aqui tende a oscilar numa frequência ômega, tá? Seguinte, esse movimento aí, ele é dado, como quando ele é forçado, tá? O deslocamento dele é igual, né, em função do tempo, é igual à amplitude dele, vezes o cosseno, como a gente já sabia, né, de o ômega, só que o ômega aqui é o ômega externo, que ele está sendo forçado a oscilar nessa frequência angular ali, vezes t mais φ, ok? Olhem só, pessoal, o valor da amplitude do deslocamento depende de uma função um pouco, da amplitude, essa aqui, depende de uma função um pouco complicada, tá? E não é fácil de determinar, que depende do ômega e do ômega E, ok? Do ômega que está sendo imposto. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem a amplitude da velocidade, o Vm, que eu vou chamar, tá? Que essa é mais facilmente determinada, ela é função também do ômega e do ômega E, e ela é máxima, isso aqui é máxima, essa amplitude, na verdade, é máxima, quando o ômega externo é igual ao ômega natural. Ou seja, a frequência que eu estou impondo é igual à frequência que o material, ou o balanço, ou qualquer coisa oscilasse naturalmente. Tranquilo? Isso é bem importante, isso aqui é um pré-requisito de ressonância, tá? Isso aqui acontece... Dado satisfeito isso aqui, acontece a ressonância. E isso aqui, pessoal, também é muito importante, por quê? Porque apesar disso aqui ser complicado, essa amplitude do movimento aqui, né, do deslocamento, ela ser muito complicada em função de ômega E e ômega normal, ômega natural, ele é aproximadamente máximo também quando o ômega E é igual ao ômega normal, tá? Então essa amplitude aqui é aproximadamente máxima também, quase que coincide, tá? Eu vou botar um gráfico mais ou menos qualitativo aqui, um pouquinho quantitativo, que é esse aqui, que diz mais ou menos o seguinte. Ele diz que, olhem só, dependendo do amortecimento, tá? Essa unidade é gramas por segundo, lembra que a unidade de amortecimento da constante era quilograma por segundo, estou usando gramas aqui, tá? Aqui um amortecimento maior, um amortecimento menor e um amortecimento menor ainda, tá? Seguinte, como eu estava dizendo, esse pico da amplitude quase coincide com a razão de ômega E por ômega igual a 1. Ou seja, a frequência angular que eu imponho tem que ser praticamente igual à frequência natural para que essa amplitude seja máxima, tá? E dependendo do amortecimento, ela vai ser um pico maior e mais estreito, ou menor e mais ancho, assim, né? Mais largo, tranquilo? Isso aqui é muito importante, pessoal, pelo seguinte, quando eu tenho uma aeronave, por exemplo, tá? Digamos que isso aqui seja uma aeronave super ultra, tá? Onde eu tenho aqui, e ela tá vindo com um motor aqui ligado. Se esse motor aqui vibra numa frequência natural que se torne uma frequência externa para as asas,
que vibre praticamente igual às asas, pessoal, numa frequência natural das asas, eu vou ter um problema grande, tá? Porque essa vibração natural aqui vai ser amplificada. Esse deslocamento de vai e vem da asa aqui, ó, vai ser amplificado. Então eu tenho que conhecer um vai e vem, tá, pessoal? Eu tenho que conhecer bem a amplitude, a frequência que o motor da aeronave vibra, né? Para que eu não coloque em risco a tripulação e todos os passageiros, porque isso aqui leva à ruptura da asa, tá? Assim como num prédio, pessoal. Um prédio, isso aí muitas vezes é um pouco... Tem várias pontes que vibram muito, né? Com uma amplitude muito grande por causa disso. Porque tem um estado limite de serviço que a gente diz, tá? E dependendo, por exemplo, aqui, eu tenho um pavilhão industrial ou um prédio onde eu ponho uma máquina. E essa máquina tem um motor que vibra numa frequência que é parecida com a vibração natural do prédio, tá? Isso aqui vai fazer com que o prédio vibre também e vá para lá, para cá. E dependendo se é bem parecida com a frequência natural, esse pico vai ser muito grande. E isso vai ter oscilações e deslocamentos muito grandes e isso pode levar à ruptura do prédio, tá? Isso foi com o que aconteceu, só que em outra situação, num terremoto na cidade do México, tá? A vibração do solo era muito parecida com a vibração natural dos prédios e levou a um deslocamento, uma amplitude de deslocamento muito grande e a ruptura dos prédios, né? Ou seja, prédios muito altos que tinham uma frequência maior que a natural não quebraram, né? Prédios muito baixos também, que tinham uma frequência menor que a natural, não quebraram, mas os intermediários tinham uma frequência bem parecida com a natural, com a externa aplicada do terremoto, foram abaixo por causa disso, pessoal, tá? Por isso é muito importante isso aqui e nem sempre é muito bem entendido. Claro, essas relações são mais complicadas, como essa aqui que eu mostrei, a relação da amplitude quando ela é máxima, ela é aproximadamente máxima quando isso aqui é igual, tá? Mas a gente não precisa saber exatamente isso. A gente precisa saber que ela tem um pico. E quando mais essa frequência externa se aproxima da frequência natural que vibra o equipamento, ou o prédio, ou o avião, ou as asas do avião, maior vai ser esse pico, maiores esses deslocamentos diferenciais ali, pessoal. E isso é muito perigoso, ok? Essa foi uma aula. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.